Ninguém ora por um filho como uma mãe. Desde 1995, todos os dias, durante 15 minutos, nós nos unimos a milhares de mulheres em oração. Mães biológicas, adotivas e espirituais, que acreditam, oram e intercedem por um despertar jamais visto de uma geração comprometida com Deus. Nós oramos pela conversão de nossos filhos, pela restauração daqueles que se desviaram pelo caminho, pelo despertar missionário entre os jovens e pelo avivamento nas escolas e universidades do nosso país. Junte-se a nós em 15 minutos que farão a diferença na eternidade. Queridas Déboras, é um prazer estar com vocês aqui hoje, essa tarde. E nós fizemos uma live com muito carinho e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Eu não vou ser a apresentadora da live de hoje. Eu estou aqui só para introduzir quem vai apresentar. Uma grande surpresa e uma grande alegria. Como vocês sabem, a Mocidade para Cristo é que organiza e dirige o Ministério Desperta Débora desde que ele foi fundado. E dentro da Mocidade para Cristo, nós temos vários ministérios. O Desperta Débora é um deles, onde que eu e meu esposo somos obreiros da Mocidade para Cristo também. E existe um ministério, que é o Ministério de Capelania Escolar, que é dirigido pela nossa querida Márcia Landim. E as meninas do canal convidaram Márcia Landim para estar conosco como apresentadora. E Márcia aceitou. E é o nosso privilégio ter a Márcia hoje conosco. E eu estou aqui para apresentar a Márcia. Marcinha, bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, lindezas de Déboras. É um prazer ter você conosco. Eu sei que Deus vai te usar tremendamente, como já tem feito. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, amo o seu jeito de ser, amo essa alegria que é inerente de você, e as mulheres Déboras vão começar a perceber isso durante a nossa live. Márcia é uma pessoa muito gostosa de conviver e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso na capelania escolar, onde que muitas das Déboras que têm esse chamado voltado para a escola já têm participado dos cursos e tem sido bênção para muitas escolas aí do Brasil e até do mundo, né, Márcia? Porque tem muitas Déboras do exterior que fazem seu curso também, não é isso? É verdade, isso mesmo. A gente está assim com as Déboras, ó, todas elas colocando as botas e entrando nas escolas. Isso mesmo. Sim. E o nosso sonho hoje sendo realizado, a gente vendo os ministérios da Mocidade para Cristo trabalhando linkados, né? E eu quero muito, muito agradecer por você se dispor, viu, Márcia? Eu quero deixar aqui um abraço bem gostoso para todas vocês. Imagina, privilégio nosso. Déboras queridas, tchau. Vamos agora curtir a nossa live, que vai ser simplesmente maravilhosa. Que Deus as abençoe. Amém. Obrigada, Dinha. Que responsa, hein, queridas Déboras? Está aqui apresentando esse canal tão lindo. Eu espero que vocês estejam bem, que aproveitem esse momento e que realmente estejam com o coração aberto para o Senhor falar com você. Provavelmente você já ouviu, ou já ouviu falar isso aqui, olha. Atenção, passageiros. Em caso de despressurização do avião, máscaras cairão automaticamente. Mas coloque primeiro em você para depois colocar no outro. Não é verdade? Primeiro a gente precisa cuidar da gente mesmo para a gente poder cuidar do outro. E é justamente isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Estamos no Outubro Rosa, o outubro que fala a respeito do cuidado, a respeito da prevenção contra o câncer de mama. E hoje nós chamamos aqui para estar conosco uma bênção, uma pessoa que também faz parte da MPC, que é a Johanna.
A Johanna, ela trabalha com autocuidado. Ela trabalha com essa temática com as mulheres. E eu queria muito que hoje você aprendesse um pouco a respeito disso. Ela é esposa do Leonardo e mãe do Isaac, do Levi e da Ana. E ela sabe o que é? Personal Beauty. Gente, coisa chique, né? Ei, Johanna, vem cá, Johanna, vem falar com a gente o que é isso e por que isso é tão Oi, importante para as mulheres. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? nossa, é um privilégio enorme estar com vocês. Estou emocionada aqui. Muito feliz mesmo de estar com vocês mais uma vez. É uma delícia quando a gente tem essa oportunidade que a internet nos dá, né? Da gente estar conectado ainda que tão à distância. Estou muito feliz, estou emocionada de estar com vocês. Quero dar as boas-vindas para vocês, Déboras lindas, que estão aí conosco hoje. Nós aqui estamos felizes, viu, Johanna? Muito gratas também pela sua presença. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa questão aí do personal beauty. O que é isso? Conta para a gente. E por que isso é importante? Começa falando que a gente quer ouvir. Então, o personal beauty, ele é um profissional da área da beleza, mas é um profissional que cuida da beleza pessoal, respeitando a individualidade da mulher. Não só a individualidade da mulher, como também a singularidade do momento que ela está vivendo. Então, quando eu escolhi definir o que eu faço com esse conceito, né, personal beauty, foi justamente pelo fato do entendimento de que quando a gente vai cuidar, né, no caso, eu cuido das mulheres, então quando a gente vai cuidar da mulher, a gente precisa cuidar dela de maneira integral. Então, cuidar, respeitando a individualidade dela, entendendo o momento que ela está vivendo, respeitando tudo, sabe? De maneira integral a beleza dela, que envolve não só a estética, mas envolve coração, envolve tudo, né? Muito bacana isso, né? E casa justamente com aquilo que a NPC tem de vida equilibrada, né? Um cuidado geral. Bom demais. Mas aí, então, quando a gente está falando aí de cuidado, de autocuidado, o que é esse autocuidado? Como que a gente pode aprender a exercitar, a fazer esse autocuidado no nosso dia a dia? O autocuidado, ele, na verdade, é um conjunto de ações que a gente realiza, é um conjunto de procedimentos que cada indivíduo vai optar por realizar para que haja a manutenção da vida dessa pessoa, a manutenção da saúde dela, a manutenção do bem-estar dela. Então, envolve isso, envolve ações específicas que cada um de nós vai realizar a fim de promover a manutenção de vida, saúde e bem-estar. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do bem-estar, a gente precisa deixar claro uma coisa, que bem-estar não é a mesma coisa que bel prazer. Porque às vezes a gente fala assim, então eu vou fazer um negócio para o meu bem-estar, vou sentar e vou comer uma caixa de chocolate, eu vou, né, vou passar a tarde inteira assistindo Netflix. Não é só isso. Bem-estar é diferente de bel prazer. Quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de um conjunto de práticas que vai englobar várias coisas relacionadas à nossa vida, né, a nossa saúde. Então, não é só aquilo que te dá prazer, é aquilo que te dá bem-estar, que está muito mais relacionado à saúde, sabe? Está muito mais relacionado à saúde física, psicológica, espiritual, que também tem satisfação nisso, mas não é só para o nosso prazer. Legal isso. Então, a partir, né, desse pressuposto, o que deve motivar esse autocuidado, né? Autocuidado é um amor próprio. O que motiva a gente, mulher, que aí, né, tem tantas coisas para cuidar nessa vida, né? O que motiva a gente a ter esse autocuidado? A gente tem costume de ouvir que o autocuidado ele é motivado pelo amor próprio, né? Quem se ama, se cuida, né? A gente tem essas frases, quem ama, cuida, então se eu me amo, eu vou me cuidar. A gente tem muito essa coisa de pensar que o autocuidado ele está intimamente ligado com o amor próprio.
Só que o amor próprio, na verdade, ele é um sentimento, ele é ele é um estado de afeição que a gente vai desenvolvendo pela gente mesmo, à medida que a gente vai realizando ações de autocuidado, certo? Então, na verdade, o que deve nos motivar ao autocuidado não é o amor próprio, porque presta atenção, quantas vezes você acordou, você se olhou e pensou assim, hoje eu não tô muito legal, não tô me amando muito, não tô me gostando. Então, tem dias que você acorda e que você olha e fala assim, nossa, hoje eu tô apaixonada comigo, a autoestima tá lá em cima, né? Isso é muito inconstante. Se a gente basear as nossas práticas de autocuidado só no amor próprio, exclusivamente nesse amor próprio né, que é uma relação individual, né, vamos colocar dessa forma, isso não vai acontecer, porque é muito inconstante. Então, na verdade, a motivação para o autocuidado tem que ser o amor do Pai por nós. Porque quando nós entendemos isso, que o autocuidado é uma resposta, obediência ao Senhor, e é uma resposta ao amor dele por mim, eu passo a me amar com o amor dele, que aí não é volúvel mais. E aí vira um ciclo, sabe? Eu faço porque Deus me ama e ele me criou com esse corpo que eu preciso cuidar dele, é um presente que Deus me deu, eu preciso cuidar dele, e aí eu passo a me amar com o amor dele, e aí eu me cuido mais, e aí vai virando um ciclo sem fim, assim, a gente está sempre motivado, mas não pode ser só esse estado de afeição que a gente tem pela gente, sabe? Não dá para ser. E é muito legal você falar isso, porque há assim, no meio cristão, né, uma coisa assim que a vaidade é pecado, se uma mulher se preocupar demais com isso, isso não é certo, Deus não quer, que a gente precisa, né, largar essas coisas. E aí eu te pergunto, é bíblico o autocuidado? A gente tem um embasamento bíblico para a gente poder levar em consideração que isso é importante para a nossa vida, inclusive espiritual? Então, a gente acaba indo para vários extremos, né? Porque a gente não deve se dedicar só à beleza, não deve cuidar só disso. É justamente isso que a gente está dizendo aqui, que o autocuidado, ele envolve 3 pilares, que é você entender que você não é uma pessoa só, não anda com seu corpo, né? Então, são 3 pilares, o corpo, alma e espírito. Então, você precisa cuidar dessas 3 áreas. É óbvio que a beleza está dentro disso. Quando Deus criou as coisas, ele criou tudo belo. Você não olha para a criação você olha para a criação e admira o que Deus criou e ele criou belo. Por que eu não posso, então, me cuidar sabe, e expressar beleza ao mundo? Então, eu acho que a gente precisa sair desses extremos e viver de verdade uma vida equilibrada, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó, em 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não percebem, vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, por que é que nessa realidade, né, de igreja que a gente vive, a gente despreza o corpo? A gente acha que a gente faz uma divisão, né? Porque a gente pensa assim, fofoca é pecado, adultério é pecado, mas a glutonaria não é. Eu comer aquilo que faz mal para o meu corpo não é pecado, não. Isso aí é prazer, eu estou fazendo um negócio que me dá prazer, mas é pecado também. Então, a forma como você lida com o seu corpo, se o seu corpo é o templo do Espírito e Deus nos diz que a gente precisa honrar Ele com o nosso corpo, então cuidar do nosso corpo também faz parte de glorificar a Deus com a nossa vida. E aí não envolve só exclusivamente o cuidado com a nossa saúde interna, né, vamos dizer assim, mas também envolve nossa beleza. Além disso, a beleza é a primeira coisa, o seu rosto, a forma como você se apresenta ao mundo é a primeira coisa que as pessoas veem. Você quer que a sua imagem seja uma fronteira ou você quer que seja uma ponte? Porque você precisa saber comunicar através daquilo que da comunicação não falada, sabe, no verbal.
Então, você quer que as pessoas olhem para você e se aproximem de você, que elas, sabe, que seja uma imagem que aproxima, ou você quer que a pessoa, sabe? Então, assim, tem várias... isso é um assunto para um outro momento, mas a nossa imagem, ela interfere muito, assim, na nossa comunicação. Interfere muito na nossa relação com o próximo. Então, a gente precisa entender que a gente é um ser integral, e isso envolve também a beleza, envolve o cuidado com o corpo físico, envolve o cuidado com a nossa espiritualidade, que já engloba tudo, e o cuidado com a nossa mente, né? E diz assim também, 1 Tessalonicenses 5:23, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a Bíblia, ela nos traz a certeza de que a gente precisa, tá, cuidar do nosso todo. Não dá para só cuidar da espiritualidade, né, não dá. Tem que ser, bíblico. O autocuidado integral, ele é bíblico. Amém. E é interessante quando você fala aí de Coríntios, né, Paulo, falando que o nosso corpo não é nosso, não é do nosso, Espírito Santo. E aí a gente entra naquela questão da mordomia, como a gente está cuidando desse corpo, né? Como que o reflexo daquilo que a gente está para fora é alguma coisa que está lá dentro. Então, isso é muito sério mesmo, né? A questão da saúde e do cuidado. Mas eu acredito, e eu queria que você falasse a respeito disso, que isso extrapola a questão da imagem, da estética, daquele conceito da beleza, do padrão de beleza, que às vezes a gente fica também escravo, né, querendo ter um tipo físico, mas que esse autocuidado, ele extrapola essa imagem, essa estética. Como é que funciona isso? Então, eu costumo dizer que quando a gente fala sobre autocuidado, a gente precisa desmistificar isso. Não é só sobre estética, é também sobre estética, mas não é só sobre estética. Como eu estava falando, a imagem que a gente manifesta ao mundo, ela também é composta daquilo que a pessoa vê, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou a imagem, né? A gente pensa, não, a gente deve ser, mas a gente fala, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí a gente pensa muito no interior, sabe? Mas a nossa imagem externa, ela também impacta as pessoas que estão nos vendo. Então, assim, o que a gente precisa entender é que o autocuidado não é só sobre imagem, é mesmo sobre imagodez, sabe? Como que eu posso ser a melhor versão da imagem que Deus me criou para ser, sabe? Eu sou a imagem dele, mas ele me criou com uma estrutura. Então, como que eu posso ser a melhor versão dessa imagem com a qual ele me criou, sabe? Com os nossos, com a nossa beleza, com os nossos dons, com a nossa saúde, porque imagina só, o nosso corpo, eu brinco que ele é o nosso veículo, né? É o nosso transporte. Então, é com ele que a gente se movimenta, é com ele que a gente vai aos lugares, é com ele que a gente vai nas escolas, é com ele que a gente vai nas igrejas orar com as outras Déboras, é com ele que a gente cuida dos nossos filhos, é com ele que a gente faz todas as atividades corriqueiras do nosso dia a dia. Então, se eu não cuido do meu corpo, como que eu vou realizar tudo isso? Se eu não cuido da minha alimentação, se eu não cuido da minha, não faço exercícios físicos, se eu não cuido da minha mente, né? Se eu não cuido da minha, como que eu vou realizar tudo isso? Então não dá para a gente se preocupar com uma parte só e a gente simplesmente abandonar todo o resto. Quando Deus criou a humanidade, Ele nos criou corpo, Ele soprou nas nossas narinas e nos fez alma, né, vivente. Ele se preocupou com Adão, com as emoções dele, falou, vou criar Eva, porque ele não dá para ele ficar sozinho, ele é melhor que ele não esteja sozinho, então eu vou criar uma mulher para acompanhar ele nessa jornada. E além de tudo, ele caminhava com Adão no jardim, então ele também não abandonou, né, não deixou Eva lá e falou, agora eu vou embora, você não precisa mais de mim, não. Então, acho que a gente precisa entender isso, assim, que o autocuidado, a gente precisa desmistificar isso, que ele não está só relacionado com beleza e estética somente, mas ele está relacionado com
um combo, né, que é o nosso corpo, é o nosso corpo de maneira integral. Então, todas essas áreas, elas precisam ser submetidas ao Senhor. A gente precisa parar de fragmentar a nossa vida, né, fragmentar o nosso corpo. Então, quando houve a queda lá no jardim, aconteceu essa fragmentação, né? Esse ser humano ali ficou fragmentado. O resultado disso foi que a gente também ficou fragmentado, ficou desconectado de Deus e, consequentemente, desconectado das outras pessoas, né, das nossas relações. Então, a gente precisa mesmo assim, se conscientizar de que nós precisamos cuidar do nosso corpo de maneira integral. Não dá para a gente ficar fragmentando. Essa semana eu vou cuidar disso, na outra semana eu faço... Não. A gente precisa passear nisso, sabe? Cuidar de maneira integral mesmo. E é legal, né, que a Bíblia fala assim que o coração alegra formoseia o rosto, né? Como que vem de dentro mesmo, o cuidado com as emoções, o cuidado com a alimentação. E aí eu queria que você desse umas dicas para a gente, assim, sabe? Umas dicas práticas, assim. Como que eu posso ficar atenta, assim, no meu dia a dia, que é cheio de coisa para fazer, tem um ministério, tem filho, tem marido, às vezes tem mãe, né? Eu posso ser filha, eu posso ser esposa, tem tanta coisa. Dá para a gente aí algumas dicas, como que a gente pode ficar ligado, sabe? Algumas coisas do dia a dia, assim, rapidinho, só para as Déboras aqui e eu também falar, opa, vou cuidar disso. Eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, acho que a gente precisa entender quais são as prioridades, porque às vezes a gente quer fazer um montão de coisa e a gente não faz nada no final das contas. Outra coisa que a gente precisa entender é que o que funciona para o outro nem sempre funciona com a gente. Então, não queira, por exemplo, eu vou dar uma dica, você tem que fazer exercício físico, aí você vê que uma pessoa que você conhece corre 5 quilômetros, aí eu vou querer correr 5 quilômetros. Aquilo que dá certo para o outro nem sempre vai dar certo para você. Então, olhe para você, se enxergue, veja aquilo que funciona, aquilo que você precisa, aquilo que é a necessidade do seu corpo. E aí você realiza. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa manter uma relação com Deus. Isso daí você não pode deixar de ter o seu tempo com Deus, porque aí é esse tempo com Deus que vai alimentar o seu coração e que vai te dar energia, que vai te dar força para enfrentar todas as coisas que você precisa enfrentar durante o seu dia. Então, isso é imprescindível, isso é extremamente importante. Você ter esse tempo com Ele para absorver dele aquilo que é necessário para você lidar com as pessoas durante o seu dia. E mais, tire pequenos momentos durante o seu dia para respirar fundo. Para no meio do seu dia, senta num cantinho, inspira e expira e deixa essa tranquilidade, né, essa paz que vem do próprio Deus, pacificar aí o seu coração e as suas emoções para você continuar cuidando das coisas que você precisa cuidar. Outra coisa é cuidar do seu corpo físico mesmo, fazer exercício físico, isso é extremamente necessário, porque libera substâncias que vão te dar também muita energia para o seu dia, vão te dar alegria, vão melhorar a sua energia para lidar com as coisas. E a outra coisa que eu quero te dizer que é bem importante, antes de você começar suas atividades, cuide da sua imagem. Parece bobeira, mas você precisa cuidar da sua imagem. Antes de você encontrar com as suas atividades de manhã, tire 5 minutos, faça uma basezinha, um blush, um rímel, só isso, e um batom. Sabe, se prepara para encontrar as pessoas, valoriza isso. Imagina, às vezes a gente encontra o nosso marido, os nossos filhos, né? Até as amigas, a gente encontra tudo descabelado, tudo. E aí a impressão, né? A imagem que a gente passa, a comunicação que a gente passa é que a gente não está valorizando aquele momento, não está valorizando a presença, sabe, do outro. E aí, quando a gente se prepara para aquele momento, com certeza isso vai melhorar muito a sua interação com as pessoas. Eu adoro quando eu levanto e passo um batonzinho, um rímel, pouca coisa, e aí às vezes eu estou me relacionando com as crianças, aí as crianças olham, param assim, olham para mim e falam:
Nossa, mãe, como você tá linda. Gente, isso faz muito bem. Então, assim, isso também faz muito bem. Você estar nas suas atividades, de vez em quando, você parou na frente do espelho, olhou e falou, ai, que bonito. Gente, isso faz muito bem. E isso não tem só a ver com a nossa autoestima, não. Isso tem a ver com a estima do alto, sabe? Você entender que Deus te ama, você se conectar com esse amor e você responder dessa forma, que é muito, como eu disse, assim, é um ciclo, sabe? Você se arruma, você se ama porque Deus te ama, você se arruma, aí você se olha no espelho, aí você ama o que você vê, aí você começa, sabe? É um ciclo, assim. Isso é extremamente necessário. E aí, fora as questões de cuidado com a saúde mesmo, né? Com uma boa alimentação, beber água, organizar idas, né, ao médico periodicamente, cuidar dessa parte também é bastante importante. Tudo é importante, tá, gente? Tudo é importante. Isso. Pode desprezar nada. Ai, muito bom, hein, Johanna? Isso mesmo, gente. Coisas práticas na vida que dia a dia, né? Começar do pouco, né? Começar do pequeno até ir crescendo. Muito legal isso. E aí a gente está no Outubro Rosa, né? Que é um outubro que nos resgata, que nos lembra como é importante esse autocuidado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já fizesse as suas considerações finais, né? Como que você pode deixar para a gente aí uma boa palavra de encorajamento, para que a gente preste mais atenção em nós mesmas, né? Por favor, Giovana. Eu quero deixar uma palavra para vocês com relação a essa questão de que é tão difícil para a mulher, especialmente para as mães, né? A gente está falando de Déboras e é tão difícil para as mães pararem e olharem para si, sabe? E às vezes a gente negligencia muito o nosso autocuidado por conta das crianças, a gente usa, né? Não é no sentido ruim, não, mas a gente usa, às vezes, eu não posso cuidar de mim porque eu tenho que cuidar do meu filho, agora eu tenho que cuidar do meu marido. Gente, não negligencie o autocuidado. Eu falo isso de carteirinha, assim, porque às vezes a gente tem a tendência de querer abraçar o mundo. Cuidar dos nossos filhos, cuidar dos filhos dos outros, cuidar do marido, trabalhar, fazer um monte de coisa, e a gente começa a fazer coisas demais, coisas que nós não fomos chamados para fazer, e a gente negligencia até a ida ao médico. A gente fica mais de anos sem ir ao médico. Então, assim, não negligencie isso. Em 2017, eu passei por uma situação de esgotamento, e aí eu cheguei numa situação que eu olhei para os meus 3 filhos, e eu falei assim, meu Deus, eu não consigo levantar da cama para cuidar deles. Então, a partir daquele momento, Deus começou a falar muito comigo a respeito dessa questão da integralidade do ser, de como é necessário eu cuidar de todas essas áreas, tá? Então, esse mês é um mês de alerta, mas a minha palavra para você hoje é não deixe para se olhar apenas nesse mês. Ele é um mês de alerta, mas sabe, faça isso ao longo do ano, faça isso ao longo dos dias, vá cuidando de você, agende seus médicos, né? Olhe para você, porque se você não cuidar de você, você não vai ter condição de cuidar do outro. Isso às vezes a gente não se percebe como que isso é uma brecha que a gente dá, porque a gente não se cuida e a gente perde a paciência com os filhos, a gente fica doente, não pode cuidar dos nossos filhos. Então, olhe para você. Isso não é egoísmo. A gente precisa desmistificar isso. Cuidar de mim é egoísmo. Isso não é egoísmo. Você precisa cuidar de você para ter condições de cuidar das pessoas que estão ao redor de você. Então, use esse mês agora para fazer as coisas que você precisa fazer, né? O exame, tudo, faça isso, mas lembre-se de fazer isso todos os dias, um pouquinho todos os dias. Isso vai infinitamente. Johanna, quero te interromper aqui antes de você falar suas considerações finais. Você falou aí que em 2017 passou por um momento muito difícil,
E a gente queria saber como que você conseguiu sair desse momento, porque às vezes pode ser que uma Débora esteja aí agora, né, nos ouvindo e passando por uma situação difícil e pense que não vai conseguir mudar. E é bom a gente compartilhar, né? Como que foi essa sua experiência, assim? Como que você conseguiu sair desse momento tão difícil da sua vida? Eu tive que parar e refletir assim, sobre as coisas que eu estava fazendo mesmo, sabe? Eu tive que abrir mão de coisas que eu cheguei à conclusão de que não eram para mim, sabe? Que eram boas, era legítimo o meu desejo em fazer, mas eu não tinha sido chamada para fazer aquilo. Então, eu tive que olhar para mim, obviamente, tive que cuidar da minha saúde, tive que mudar minha alimentação, porque realmente a minha alimentação estava influenciando demais no meu físico mesmo, assim, eu comia algumas coisas que me inflamavam muito, então eu tive que tirar glúten, tirar várias coisas, tive que fazer o acompanhamento psicológico para poder conseguir sair daquele lugar que eu estava, que era, não tinha como sair dali sem ajuda, e também fiz um movimento assim de imersão mesmo, de leitura da palavra e de entender o que Deus queria para mim, sabe? Entender mesmo sobre aquilo que Ele queria que eu fizesse a partir daquele momento, porque eram muitos sentimentos que eu tinha de culpa, sabe? Eu estava totalmente esgotada, assim, querendo cuidar de tudo e não tinha mais condições. Então, assim, eu tive que virar uma chave assim mesmo, sabe? Eu tive que entender para que Deus estava me chamando naquele momento. Entender a estação da vida que eu estava vivendo, porque a gente também não sabe respeitar as estações da nossa vida. A gente precisa olhar para aquele momento que a gente está vivendo e respeitar a estação. E, de repente, ficar mais quietinha. Tem tempo de ficar quieto e tem tempo de acelerar. A gente Exatamente. precisa isso. Só que a gente está tão ocupado, que a gente não consegue ouvir. A gente não consegue perceber. E a gente fica muito feliz, viu, de você ter conseguido, né, reverter essa situação, de Deus ter feito essa reviravolta na sua vida, de forma que, a partir de então, você não só foi curada e abençoada, mas passou também a ajudar a cura de outras mulheres e a abençoar outras mulheres também. Isso é muito legal, muito lindo de Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, viu? Mesmo, porque... E a gente queria que você deixasse aí para a gente uma palavra de encorajamento, últimas considerações, seu contato, como que a gente pode fazer, né, para entrar em contato, se você dá palestra, se você... enfim, como nós podemos pedir ajuda para a Johanna, e fala aí para a gente. Gente, quero agradecer assim, muitíssimo por essa oportunidade de estar com vocês. Quero me colocar à disposição de vocês também, para o que vocês precisarem. Tem o meu Instagram, depois as meninas podem colocar no link, né, da live. Tem o meu Instagram, tem o meu telefone, me procurem. Aquilo que eu não puder fazer por vocês pessoalmente, com certeza eu vou encontrar alguém que possa te ajudar, porque a gente também não pode fazer tudo, né? Então, mas eu estou disponível para encaminhar, né, para poder te ajudar. A palavra que eu tenho para vocês hoje é que vocês não se esqueçam de manter esse relacionamento com o Pai muito, muito ativo. A partir do momento que você faz isso, você consegue expandir para todo mundo que está ao seu redor. Isso tem a ver com autocuidado, sim. Então, esteja sensível à voz dele, ore, peça orientação a Deus para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você precisa, para os sinais que o seu corpo está mostrando e que às vezes você não percebe, que às vezes a gente precisa ir dessa instrução mesmo do alto, sabe, para a gente ouvir o nosso corpo. Então, não deixe isso, não abra mão disso. Isso é a prioridade para você começar a desenvolver uma vida onde o autocuidado é de importância. Então, não deixe isso para depois, não deixe. Primeiro, cuida da sua relação com Deus e cuida de você, para depois você expandir e cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje.
Amém. Amém, queridas Déboras, né? Ô, Johanna, muito obrigada, viu? Como que Obrigada a foi você. bom esse papo, como que serve aquilo que você falou de alerta mesmo, né? Para a gente se perceber. Que Deus continue te abençoando, continue te usando na vida da sua família, de tantas outras mulheres que eu tenho certeza que serão abençoadas por esse ministério, né? Então, eu te agradeço muito, viu, pelo seu tempo. E quem sabe a gente encontra em outros momentos por aqui para falar aí de outros desmembramentos, né? Desse assunto tão bom, Coisa. né? Muito obrigada, Deus te abençoe. Vocês. E você, minha querida Débora, que está aqui e que está pensando aí, ai meu Deus, como eu vou me cuidar, como eu vou fazer? Eu espero que o Espírito do Senhor complete a boa obra que ele começou na sua vida e que você tenha liberdade, que você tenha a leveza de viver aquilo que Deus tem para você. E se eu pudesse dar uma dica, é levar a vida com mais leveza, com mais bom humor, né? Leve, leve. Há tempo para todo propósito e com o Senhor as coisas podem ficar mais leves, mesmo que elas sejam desafiadoras. Johanna, que lindeza, hein? Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo aqui tão proveitoso para a nossa vida. Que Deus te abençoe Amém. sua família, continue abençoando seu ministério, que a partir da sua vida muitas mulheres sejam alcançadas e sejam curadas também, né? Foi muito bom estar com você, tá bom? Um grande abraço e quem sabe em outras a gente se encontra. Com Tá certeza. bom? Foi um Beijo privilégio. para você, querida. Tchau, Fica com gente. Deus. Tchau, Déboras. Tchauzinho. Não sai daí não, Débora, porque tem mais coisa ainda. A gente vai ouvir agora um testemunho maravilhoso que o Senhor preparou do fundo do coração dele para falar ao seu coração. Vamos ver. Olá, minhas queridas irmãs. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a questão da prevenção do câncer de mama, né? Estamos no mês de outubro, outubro rosa. Mas antes eu queria saudar cada uma com a paz e a graça do Senhor, que o Senhor abençoe cada uma de vocês e suas famílias. Gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 38. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então é um alerta para cada uma de nós, né? Para perseverarmos, mantermos a nossa confiança em Cristo, mantermos a nossa fé. O Senhor derramou fé sobre, né, no coração de cada uma de nós e nós vivemos pela fé. Amém? Bom, me apresentando, meu nome é Elaine de Carvalho Araújo, sou irmã da Simone Araújo, né? Pastora Simone. Ela me convidou para estar falando com vocês sobre a importância da prevenção do câncer de mama. A minha história é o seguinte: em 2018, eu fui fazer a mamografia anual e detectou um nódulo. Desde os meus 39 anos, eu faço essa mamografia e sempre tive aquela notícia boa, né? Ah, voltar daqui um ano. Então, a gente vai para casa feliz. Ah, daqui um ano eu volto e faço e tá tudo tranquilo. Só que em 2018, não foi bem assim. A resposta foi que eu teria que fazer uma histologia. Aí eu pensei, ixi, deu alguma coisa, porque fazer histologia, né? Mas fiz e deu lá uma suspeita muito grande de ser câncer, porque existem as categorias, né? O ultrassom mostra as categorias. As categorias são de 1 a 5 e a minha deu 5, ou seja, alta suspeita de ser câncer de mama. Nesse dia eu fiquei muito triste, né? Apreensiva, nem dormi de noite, fiquei pensando nos filhos. Nós que somos mães, né? Primeira pessoa que a gente pensa, né, são nos filhos. E fiquei mesmo apreensiva e levei para a médica. Aí a médica pediu uma punção, fiz a punção e realmente deu câncer de mama. Procurei um cirurgião
E ele me disse assim, Elaine, como em 2017 a mamografia não tinha dado, né? E agora deu, tá no início, fica tranquila, né? Vai dar tudo certo a sua cirurgia. Depois você vai procurar um oncologista para ver qual será o seu tratamento. Então ele fez a cirurgia, deu tudo certo, uma cirurgia muito tranquila, recuperação muito boa. Eu só tive uma capsulite no ombro porque eu fiquei muito preocupada em não mexer, né? Mas aí com alguns meses essa capsulite passou. Voltei à vida normal, pro trabalho e tudo, né? E o oncologista, ele me passou uma radioterapia e uma medicação por 5 anos. Então eu fiz a rádio, deu tudo certo, e tomo essa medicação desde então, né? Vou tomar por 5 anos. Essa medicação às vezes dá um cansaço, alguma coisa, mas assim, nada demais. Minha vida ficou normal, continuei no trabalho. E toda vez que eu vou tomar um remedinho, né, eu falo assim, Senhor, abençoa, né, que se eu possa me livrar de todo efeito colateral. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, imaginem se eu não tivesse feito essa mamografia em 2018, tivesse pensado assim, ano passado eu fiz, não deu nada, não vou fazer esse ano. Mas aí eu fiz e deu, né? E aí por estar no início, não tinha se espalhado o câncer, não teve câncer nos linfonodos, né? Não teve câncer na margem da mama, foi somente aquela localizado mesmo, né? Um tumor localizado. Então, é um alerta para vocês, né? Eu estou aqui para alertá-las. Existe uma lei do Brasil, a Lei 11.664, que garante às mulheres terem o direito, né, de fazerem mamografia a partir dos 40 anos. Então, você deve ir ao posto de saúde ou ao seu médico ginecologista, né, e pedir esse exame, né, e fazer a mamografia. Existem algumas mulheres que a mama ela é mais densa, então a mamografia ela não detecta. Então, o médico teria que pedir um ultrassom ou uma ressonância magnética, que são os exames melhores para detectar numa mama densa, ok? Com relação ao autoexame, o autoexame é importante porque você pode perceber, mas no meu caso, o tumor ele era tão profundo que eu não consegui perceber e nem a médica, né? Foi a mamografia que detectou. Mas quer dizer que você não deva fazer o autoexame, deve sim, porque é mais um alerta para você, que se você sentir alguma coisa, né, você vai colocar para o seu médico, né, e vai falar que você sentiu tal nódulo e tal. O melhor momento para fazer esse autoexame é 3 a 5 dias pós-menstruação, porque aí você vai ter mais condições de sentir, né, alguma coisa, alguma alteração. Queridas, então é isso, que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, que vocês possam se cuidar, né? Nós mulheres, nós somos tão importantes na vida das nossas famílias, na vida da comunidade, do país. Nós precisamos nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, para que a gente possa realizar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, né? Então se cuide e que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Grande abraço. E aí, gente, que testemunho lindo, hein? Espero que Deus tenha realmente tocado no seu coração. E me fala aqui, tem jeito de ter uma live, um encontro, um bate-papo com Débora sem ter oração? É claro que não. Então, agora a gente vai ter esse momento de oração e que nós possamos realmente juntas, mesmo estando tão distante fisicamente uma das outras, mas juntas no espírito, ter esse momento mesmo diante do Pai. Graça e paz, queridas. Eu me chamo Ruth Brito, faço parte da equipe de coordenadoras de Pernambuco. Vamos orar pelos nossos jovens, adolescentes e crianças do Brasil e do mundo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua paz, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso. E apresentar diante do Senhor os nossos jovens, crianças e adolescentes do Brasil e do mundo.
pedindo, Senhor, venha sobre a vida deles de uma forma poderosa, Senhor, ajustando as suas mentes, Senhor Jesus, alargando a sua visão. Senhor, que o seu amor possa brotar em seus corações, que esses jovens reconheçam o Senhor como o único e verdadeiro Deus em suas vidas. Que o futuro dessa geração sejam marcados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, eu sou a Marta Galvão, coordenadora do Desperta Débora, da Primeira Igreja Batista do Guará, Distrito Federal. Estou aqui para fazer uma oração por nossas crianças, adolescentes e jovens. Vamos orar? Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por esse ministério tão abençoado que é o Desperta Débora e agradeço a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez poder orar por nossas crianças, adolescentes e jovens, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto os nossos filhos, ó Pai, são preciosos para nós. A Tua própria palavra nos diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Eu quero agradecer por cada criança, cada adolescente, cada jovem, ó Deus, que já conhece Tua palavra, Pai. E clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, possa fazer raiz, ó Deus, na vida dessas crianças, adolescentes e jovens, de formas, ó Deus, que eles tenham prazer, tenham alegria, ó Deus, de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar, Pai, a proteção do Senhor sobre as nossas crianças, ó Deus, as crianças, ó Deus, que perderam seu pai, sua mãe, que o Senhor possa estar derramando sobre cada um, Pai, o conforto, ó Deus, e que de alguma forma, Pai, através dos seus familiares, através da igreja do Senhor, essas crianças se sintam amadas e protegidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar dos seus corações, ó Pai, essa dor, Pai, tão grande que é de perder um pai e uma mãe. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja cuidando também das mentes e dos corações, ó Pai, das emoções dos nossos adolescentes e jovens, ó Deus, que eles possam ter alegria, ó Pai, de Te servir. Que eles se sintam, ó Pai, abençoados, ó Deus, por conhecer o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com o coração agradecido, ó Deus, pela bênção, Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de sermos mães, tias, avós, e a bênção, Pai, de conhecer o Senhor e de poder apresentar o Senhor e clamar ao Senhor pela vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Olá, queridas Débras, me chamo Cristina, sou coordenadora auxiliar da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, na Paraíba. Estou muito alegre de ser uma Débora e gostaria agora de fazer uma oração por todas as crianças, adolescentes e jovens da nossa nação e de todo o mundo. Santo Deus eterno Pai, Te louvamos, Te bendizemos, queremos Te agradecer pela vida de todas as crianças, todos os adolescentes e todos os jovens. Que o Senhor venha guiar cada criança para andarem no caminho correto. Que o Senhor venha cuidar dessa adolescência, para que seja uma adolescência abençoada no caminho do Senhor. E que o Senhor venha cuidar de todos os jovens do Brasil e do mundo, para que eles sejam uma geração compromisso com o Teu reino, com a Tua palavra. Cuida, Senhor, para que eles tenham uma vida totalmente voltada para Ti, para a Tua palavra. Venha abençoá-los com muita saúde e o discernimento. E agora, eu quero declarar sobre a vida das crianças, adolescentes e jovens de todo o planeta. Isaías 11:2. Que o Espírito do Senhor venha repousar sobre cada um das nossas crianças, adolescentes e jovens. O Espírito que traz sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor.
Louvado seja Deus para todos sempre. Amém. Olá, eu sou Ruth, coordenadora do Desperta Débora, na cidade de Icaçu, Goiás. E eu estou aqui para unirmos as nossas orações em um só objetivo, que é interceder pelas nossas crianças, adolescentes e jovens do Brasil e do mundo. E nesse momento, lembrando da palavra de Deus, que nos exorta a orar sem cessar, que as orações das Déboras não sejam jamais interrompidas e que através dessa ação nós possamos nos fortalecer e interceder diariamente pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, na sua presença as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens do Brasil e do mundo. Ó Deus, e pedimos a Ti que haja conversão. Ó Deus, nós clamamos a Ti que as nossas crianças, adolescentes e jovens sejam a geração compromisso que o Senhor está levantando para esse tempo. Uma geração de jovens impetuosos a proclamar a sua palavra até os confins da terra. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja de toda a ação maligna que tem se levantado contra a sua palavra, contra a família, contra as nossas crianças, adolescentes e jovens. Que a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável, prevaleça sempre, Senhor, na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e já agradecendo, crendo, ó Deus, na Tua intervenção na vida deles. Amém e amém. Amém, irmãs. Amém, amém, né? Que bom passar esse período de tarde com vocês, a gente desfrutando dessa palavra de Deus, dessa questão do autocuidado, de testemunhos que renovam a nossa vida. E eu queria te deixar uma última palavra, é que você realmente preste atenção em você. Cuide-se, ame-se. A MPC trabalha com a vida equilibrada, e vida equilibrada passa por isso. Eu me conhecer, eu saber quem eu sou, e eu cuidar de mim. Porque só assim eu vou estar bem, eu vou estar apta a cuidar do outro e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O importante do sucesso, sabe o que é, querida Débora? Não é fazer tudo, não é fazer tudo lindo, é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E descanse. Faça isso com leveza, com bom humor, com alegria. As coisas se tornam muito menos desafiadoras quando a gente consegue aprender a exercitar essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Quero agradecer a Ana Rebeca por estar conosco, a Johanna mais uma vez, todos aqueles que participaram desse canal, dessa live de hoje, e te falar, mês que vem tem mais. A gente te espera. Grande abraço, um bom resto de sábado. Deus te abençoe, te guarde e continuemos orando pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, adolescentes e pelos nossos jovens. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Quantas vezes você já não quis desistir de orar, de acreditar que o seu problema terá fim? Quantas vezes não pensou em parar de insistir por achar que a sua voz Deus não quis ouvir? Se o desânimo parece inundar seu coração, se você já não consegue crer na sua oração, se os anos de espera desgastaram sua